Dia 25 de março, 2 Reis 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, eu tenho uma mensagem para o senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo vingarei o assassino de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Baasa, filho de Aías. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei e um deles lhe perguntou: o que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo. Conte-nos o que ele disse, disseram. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: assim diz o Senhor, eu o ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Hazael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: se querem que eu seja rei, não deixe que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: uma tropa se aproxima! O rei Jorão ordenou: envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: o mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: o rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: o mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra! Ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com os seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias: traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda força e atingiu Jorão entre os ombros.
A flecha atravessou o seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, seu oficial: jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: ontem eu vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Hagã. Jeú foi atrás dele, gritando: atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida para Gur, perto de Ibleam. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram o seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com os seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: veio em paz, assassino! Você é como Zinri, que matou o meu senhor! Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo! Ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois, disse: alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio de seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo de Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. 2 Reis 10. Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta às autoridades e aos oficiais da cidade e aos guardiões dos filhos do rei Acabe, em que dizia: os filhos do rei estão sob seus cuidados, e vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Assim que receberem essa carta, escolham para ser rei o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, e preparem-se para lutar pela dinastia de Acabe. Eles ficaram apavorados e disseram: 2 reis não foram capazes de enfrentar esse homem. O que podemos fazer? Então os administradores do palácio e da cidade, juntamente com as autoridades e os guardiões dos filhos do rei, enviaram esta mensagem a Jeú: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenar. Não proclamaremos nenhum rei. Faça o que lhe parecer melhor. Jeú respondeu com outra carta: se estão do meu lado e vão me obedecer, tragam-me as cabeças dos filhos de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe estavam sob os cuidados dos líderes de Samaria, onde haviam sido criados desde a infância. Quando a carta chegou, os líderes mataram os 70 filhos do rei. Colocaram as cabeças em cestos e as entregaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi a Jeú e disse: eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões junto ao portão de entrada da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Na manhã seguinte, ele saiu e se dirigiu à multidão que havia se reunido ali. Vocês não têm culpa. Eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Disse ele. Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio de seu servo Elias que isso aconteceria. Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes.
Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Depois Jeú partiu para Samaria. No caminho, em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá. "Quem são vocês?" perguntou. E eles responderam: "Somos parentes do rei Acasias. Viemos visitar a família do rei Acabe e da rainha mãe." "Prendam-nos vivos!" ordenou Jeú a seus homens. Eles os capturaram, 42 pessoas ao todo, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Nenhum deles escapou. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse: "Você é leal a mim como sou a você?" Jonadab respondeu: "Sim, eu sou." "Então dê-me sua mão", disse Jeú. Jonadab estendeu a mão e Jeú o ajudou a subir a carruagem. Ele lhe disse: "Venha comigo e você verá a minha dedicação ao Senhor." Jonadab foi com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam ali da família de Acabe, como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: "A adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto." O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: "Preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal." A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo o Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: "Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas." E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: "Certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal." Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: "Se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida." Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: "Entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar." Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos, como é até o dia em que esse livro foi escrito. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: "Você fez bem em seguir as minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração." Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale do Arnon, até Gileade e Bassã, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão do seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Joacás foi seu sucessor. Ao todo,
Jeú reinou por 28 anos sobre Israel, em Samaria. 2 Reis 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Jeosseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim, a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e os fez jurar lealdade ali, no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei. Disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: 1/3 dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no Palácio Real, outra 1/3 ficará de guarda na porta de Sur, e a última 1/3 ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias que não estiverem em serviço no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei aonde ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, filho do rei, para fora. Pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei. E todos bateram palmas e gritaram: "Viva o rei!" Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra junto à coluna, como era de costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: "Traição! Traição!" Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: "Levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir." Pois o sacerdote tinha dito: "Ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor." Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entram no palácio, e ela foi morta ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários cários e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. 2 Reis 12. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes:
Juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos, como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que ainda não fizeram os reparos no templo? Não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitar mais a prata do povo e em deixar que os outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavradas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida ao templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que a usavam para fazer os reparos no templo. Não se pedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor. Eram entregues aos sacerdotes para seu uso pessoal. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gat e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado e os que ele mesmo consagrara. Enviou-os a Hazael, junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor.